Olá! Bem-vindos a mais uma análise onde a gente descomplica grandes ideias. Hoje, a gente vai encarar uma pergunta daquelas, sabe, que mexe com a cabeça de pensadores há séculos. Como a gente pode ter certeza de que o que a gente percebe é o que realmente existe? Será que o mundo é mesmo o que parece ser? E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar um artigo da Universidade Federal de Sergipe. Ele funciona quase como uma investigação de detetive filosófico, nos mostrando um jeito radicalmente novo de pensar a própria realidade. Ok, então vamos lá. A história toda começa com o dilema clássico na ciência e na filosofia, aquela divisão entre o sujeito, que somos nós, quem conhece, e o objeto, que é o mundo que a gente está tentando entender. E por muito tempo, a briga foi feia entre dois times. De um lado, o time razão, os racionalistas. O capitão era René Descartes, e a ideia dele era: cuidado com os sentidos, eles podem nos enganar, como num sonho. A única coisa confiável é a razão pura. Do outro lado, o time sentidos, os empiristas, com gente como Francis Bacon e David Hume. Eles defendiam o oposto. Todo conhecimento de verdade tem que começar pelo que a gente pode ver, ouvir e tocar. E essa discussão foi longe, viu? Durou séculos, com os dois lados tendo bons argumentos. Até que chegou um pensador chamado Immanuel Kant e propôs uma síntese que mudou as regras do jogo. Kant basicamente virou a mesa. Em vez de pensar em como nossas mentes se adaptam aos objetos do mundo, ele argumentou que são os objetos que devem se conformar às nossas mentes. A sacada dele foi genial. Ele disse que nossa mente não é uma folha em branco. A gente já nasce com uma espécie de software mental, com categorias como espaço e tempo, que organizam tudo o que a gente experimenta. E com isso, pronto, ele conseguiu unir de forma brilhante as visões dos racionalistas e dos empiristas. Mas a história não para por aí. O artigo que a gente está analisando argumenta que outro pensador, Karl Marx, não só juntou as peças, não, ele reformulou o problema inteiro. Sobre esse novo ponto de vista, a separação clássica entre sujeito e objeto é ela mesma uma ilusão, um produto de um jeito específico de pensar. A verdadeira virada de chave é perceber que eles, na verdade, nunca estiveram separados. E a peça central para entender isso é o conceito de praxis. A ideia aqui é que o conhecimento não é algo passivo que a gente só fica observando. Pelo contrário, é um processo ativo onde pensar e fazer estão totalmente conectados. Isso nos leva direto a uma distinção que é o coração desse pensamento, a diferença entre como as coisas aparentam ser e o que elas realmente são. Primeiro temos a aparência. É o óbvio, o que está na superfície. Aquilo que a gente bate o olho e vê de imediato. É o foco da ciência mais clássica. Mas por baixo dessa camada superficial está a essência. E a essência é essa rede invisível de relações sociais, de história, tudo aquilo que dá o verdadeiro significado para uma coisa. Marx usa um exemplo ótimo para ilustrar isso. Uma mercadoria simples, como uma mesa de madeira. Na superfície, é só isso mesmo, madeira com um formato e uma utilidade. Só que a essência dela conta uma história muito maior. Ela revela o trabalho humano por trás, as relações de produção, todo o sistema econômico em que ela existe. É o que a nossa fonte chama de sua faceta social. Certo? Então, se a gente quer enxergar essa essência escondida, o artigo defende que precisamos de um outro tipo de lógica. A ciência clássica geralmente usa a chamada lógica formal. Ela vê o mundo como uma coleção de fatos estáveis, e para ela, a contradição é um erro que precisa ser eliminado. Já a lógica dialética pensa o exato oposto. Ela vê a contradição não como um erro, mas como o próprio motor da realidade. Tudo está o tempo todo em movimento, em transformação, se tornando outra coisa. Então, para resumir, a lógica formal é ótima para analisar a foto das coisas, a aparência. Já a dialética é a ferramenta para entender o filme, o movimento que acontece por baixo da superfície. E tudo isso nos leva à grande conclusão. Segundo essa linha de pensamento, o conhecimento não é um espelho passivo do mundo. De jeito nenhum. É um processo ativo, social e histórico, onde o sujeito e o objeto estão numa dança dinâmica, um moldando o outro o tempo todo. E a nossa fonte de análise nos deixa com uma última pulga atrás da orelha, uma reflexão poderosa. Se a nossa forma de entender o mundo está sempre amarrada à nossa realidade social, que forças ocultas será que estão moldando o nosso jeito de ver as coisas neste exato momento?